Então, Bela, conta pra gente se você tem alguma rotina de oração ou se é uma coisa mais leve. Assim. Como a gente está falando muito sobre essa questão da leveza, eu gostaria até de usar esse gancho aí do que você falou para falar um pouco sobre isso, que na verdade foi um dos meus maiores grilos, assim, quando eu me converti. Eu tenho 3 anos e meio de convertida. Um dos meus maiores grilos e preocupações era com relação à oração. Eu sempre me questionava como eu devo orar, como deve ser a minha rotina de oração, como deve ser. Enfim, isso ficou na minha cabeça durante um tempo e acabou sendo um fardo para mim logo no início da minha conversão. E a gente sabe que o fardo é leve com Jesus. A gente não pode trazer um peso que não é dele. O peso, quando ele existe na vida do cristão, esse peso ou é da nossa mente ou é do inimigo. Não é algo que vem de Deus. O que vem dele traz paz. E a forma que eu encontrei de resolver esse impasse na minha vida, da questão da oração, foi justamente fazendo da forma que me trouxesse paz, que me trouxesse leveza. Então eu não tenho uma rotina estabelecida, porque eu respeito quem tenha. Eu acho que cada ser humano funciona de uma maneira diferente, mas para mim, apesar de eu ser uma pessoa que preza muito por organização, por rotina, eu gosto de me organizar, na oração não funcionou assim. Justamente porque se eu fosse estabelecer uma rotina, isso traria o peso da religiosidade, da coisa do farisaísmo, na minha vida, tá? Na minha concepção, não que seja errado. Eu acho que cada um faz da maneira que lhe aprouver. Mas pra mim, eu sentia que se eu botasse uma hora no meu despertador para orar, aquilo não ia nem ser natural, não ia ser uma coisa orgânica, porque eu não marco hora para ligar pro meu pai ou pra minha mãe. Eu ligo no momento que eu quero falar com eles. Mas a diferença é quando você desenvolve um relacionamento íntimo, aquilo ali é contínuo, aquilo ali acontece organicamente. Você não tem que ficar se preocupando de colocar lembrete no celular, olha, eu tenho que orar agora, porque não é que você tem que orar. Orar não é uma obrigação, ele é um privilégio. Ele é um privilégio, ele é um canal que faz com que nós acessemos o coração de Deus. Então, eu tenho prazer na oração. E quando a gente tem prazer em alguma coisa, a gente faz aquilo o tempo todo, o dia inteiro. Então, ainda que eu não esteja ali propriamente de joelhos, eu adoro orar de joelhos, mas não é toda hora que eu consigo orar de joelhos. Ainda que eu não consiga estar de joelhos, eu estou conversando com meu pai, seja em espírito, seja nos meus pensamentos, o tempo todo, tudo que eu faço, eu sempre falo, Senhor, me mostra, Senhor, me ajude. Eu tenho, obviamente, o costume de orar pela manhã, logo que eu acordo, eu converso com Deus, eu apresento a minha vida a Deus, eu consagro a Deus aquele dia, eu consagro a minha casa, eu clamo a Deus pela presença dos anjos do Senhor na minha casa. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né, que é de praxe, que é um hábito, né, de novo, não é uma obrigação. Ao longo do dia eu estou o tempo todo conversando com meu pai, seja em espírito ou em voz alta, às vezes a gente conversa no trânsito, enfim. E à noite, então se você me perguntar quantas horas você ora por dia, o dia inteiro, porque eu estou o tempo todo conectada com o pai. Ah, mas essa oração sua, ela é em voz alta o tempo todo? Ela não é. Porque os meus pensamentos estão cativos ao Espírito Santo. E quando nós permitimos que o Espírito Santo tome conta do nosso ser por completo, aí sim é uma vida de oração. Com certeza. E Bela, tem algum testemunho que você gostaria de dividir com a gente? Nossa, eu tenho tantos testemunhos com Deus, mas eu quero contar o mais recente e eu acho assim, o fato de eu contar esse testemunho é até para, de novo, a gente está falando muito de leveza, né? Para as pessoas entenderem que nem sempre as experiências com Deus serão as mais sobrenaturais dela. No sentido de que uma experiência com Deus nem sempre vai ser presenciar uma pessoa sendo trazida de volta da morte, como foi Lázaro, como foi a filha de Jairo. Nem sempre vai ser ver, sei lá, espíritos se manifestando e demônios sendo expelidos. Isso sim, isso é também uma experiência sobrenatural. Mas o que eu quero dizer é que existem também as experiências que são menores, mas que são de igual importância, que são manifestações divinas, talvez em proporções menores, ou talvez de uma forma mais íntima ali com você. E a última experiência recente, muito recente que eu tive com Deus foi justamente isso. Eu orei. E nessa oração eu falei com o Espírito Santo o seguinte, eu falei, Espírito Santo, você que é meu amigo, meu ajudador, meu consolador, eu quero pedir para o Senhor, com toda a humildade do mundo, que eu não perca o meu lado sobrenatural nas experiências com o Senhor, porque eu comecei a estudar teologia recentemente, e muito né, assim, das preocupações que existem acerca dos estudos teológicos é que a gente acabe se transformando em pessoas frias na fé. Pessoas que vão mais pelo lado exato da ciência, da religião, e esquece as experiências sobrenaturais. E eu tenho muita experiência com Deus. Então, quando eu orei, eu falei, Espírito Santo, não me permita tornar-me uma pessoa
fria na razão. Eu quero Aham. continuar tendo experiências com o Senhor todos os dias. Uhum. Ajuda-me nas minhas fraquezas e ajuda-me na minha possível incredulidade. Porque a gente sabe que Claro. a gente vai ter momentos Uhum. assim. Com certeza. Não é? Pedro não duvidou e afundou e ele Aham, andava com Jesus? Então, com quem sou certeza. eu para dizer que eu não vou ter? Claro. Mas já de antemão eu já clamei a ajuda do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, foi muito surreal. Eu estava estudando a palavra, estava meditando numa palavra no livro de 1 Reis, que tinha uma interconexão com uma palavra no Novo Testamento, não me lembro agora exatamente em qual livro era. E naquele momento eu estava super ali engajada e céus abertos e recebendo a revelação de Deus através das Escrituras. E eu estava em 1 Reis e precisei ver essa palavra no Novo Testamento. Eu abri, não é que eu abro já no versículo. E nesse momento o Espírito Santo falou, você não me pediu minha ajuda? Eu estou com você o tempo todo. O tempo todo você vai ter a minha ajuda e vai ter Glória a Deus. revelações de que eu estou presente na sua vida e que Deus é o Deus da sua vida e que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Deus acessível e que Ele está também nas pequenas coisas. Glória a Eu Deus. desabei a chorar, eu estava sozinha em casa, mas eu chorava de soluçar. Mas assim, de quebrantamento mesmo, de ver que de ver a soberania dele na minha vida, de ver a soberania dele no mundo, em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes coisas. Então, eu acredito que a gente precisa valorizar mais também as pequenas experiências com Exatamente, Deus. Com certeza. Ai, gente, olha, eu me emociono, porque é uma oportunidade muito grande que o Espírito Santo preparou. A gente acabou de começar esse canal. E a Bela é uma mulher maravilhosa. Obrigada. Né? É uma mulher muito influente, que Deus nos conectou. E hoje, agora eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Se você fosse falar quem é Jesus para você, o que você falaria? Olha, é difícil responder essa pergunta sem sair do clichê, né? Mas como eu sou uma pessoa, a gente já conversou sobre isso em Londrina, você já me conhece um pouco, né? A Bela cristã. Eu sou uma pessoa extremamente zelosa pela palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que fielmente acredita que toda revelação, toda profecia, é claro, eu não estou dizendo que Deus não revela, não profetiza, não é isso, mas eu acredito que tudo que é de fato relevante da gente saber já está nas Escrituras. Então, seria infiel ou talvez injusto da minha parte querer descrever quem Jesus é para mim sem me voltar às Escrituras. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar a Deus a não ser através da pessoa de Jesus. Jesus é a encarnação de Deus, Jesus ele é o plano redentor de Deus, Jesus é o homem mais perfeito, mais maravilhoso que já andou entre nós e hoje está na sua glória sentado no trono, à direita do Pai, né, à destra do Pai. E todas essas coisas se resumem em uma só coisa, no amor ágape de Deus por nós. Jesus é o amor ágape de Deus por nós. Ainda que sejamos pecadores, falhos, e ainda que a gente não mereça nada, eu sempre digo que Deus não nos ama por nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele enxergou valor em nós. Nós somos vasos de barro que carrega dentro de nós um tesouro incomparável, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, Jesus, para mim, ele é o resumo desse amor ágape que não está acessível ao entendimento humano. Nós nunca iremos compreender o que é o amor ágape enquanto estivermos presos aqui nessa carne pecadora. Então, Jesus, ele é tudo isso para mim, que já está mais do que explicado nas Escrituras. Eu não tenho como fugir disso. Glória a Deus.